O vento frio cortou meu rosto quando desci do táxi, segurando firmemente o embrulho decorado que levava nas mãos. Meu coração batia em ritmo acelerado, ansioso pela surpresa que estava prestes a fazer. Hoje era o aniversário de Ricardo, meu marido, e eu havia planejado aparecer em casa mais cedo, contrariando a mensagem que recebi dele pela manhã pedindo que eu o encontrasse apenas à noite. Pelo que pude perceber nos últimos dias, ele estava organizando uma festa surpresa para si mesmo. Comportamento típico dele, sempre exigindo atenção. Decidi surpreendê-lo primeiro. Atravessei o jardim da nossa casa de classe média alta, aquela que compramos com tanto sacrifício. Principalmente meu, devo admitir. Como advogada corporativa, minha renda havia sido fundamental para conquistarmos tudo o que tínhamos. Ricardo administrava os negócios da família, função que assumiu após seu pai, Eduardo, sofrer um grave acidente vascular cerebral que o deixou em estado vegetativo permanente. Ou pelo menos era isso que Dona Márcia, minha sogra, sempre afirmou. Eduardo faleceu 2 anos depois, sem nunca ter se recuperado. Ao menos, essa foi a história que me contaram. Enquanto caminhava pelo caminho de pedras, notei algo estranho. Não havia carros estacionados, nenhum sinal de movimento, nenhuma luz acesa. Estranho para uma festa surpresa. Minha mão tremeu levemente ao tocar a maçaneta da porta. Girei-a. Trancada. Franzi o senho. Ricardo nunca trancava a porta quando estava em casa. Procurei minhas chaves, mas antes que pudesse encontrá-las, meu celular vibrou. Era uma notificação de vídeo. Remetente. Ricardo. Meu estômago afundou com um pressentimento terrível enquanto abria o arquivo. A tela mostrava meu marido e minha sogra, taças de champanhe erguidas em um brinde, sorrisos largos iluminando seus rostos. Atrás deles, uma mansão imponente que eu nunca havia visto antes. Surpresa, querida. A voz de Ricardo soou com uma crueldade que nunca havia percebido antes. Enquanto você vivia em sua rotina patética, mamãe e eu estávamos planejando nosso futuro. Aquela conta conjunta que você insistiu em manter? Esvaziada. A casa que você tanto ama? Hipotecada em seu nome. Seus investimentos? Transferidos. A voz de Márcia se juntou à dele, seu tom doce agora carregado de veneno. Sempre tão ingênua, Caroline. Tão dedicada ao meu filho, tão respeitosa comigo, tão útil para nossos propósitos. Ricardo continuou, erguendo novamente a taça. Obrigado por financiar nossa nova vida. Ficamos com a casa e seu dinheiro. Curta a solidão. O vídeo terminou com a imagem congelada dos dois rindo. Minhas pernas fraquejaram e eu me apoiei na parede para não cair. O embrulho que carregava escorregou de minhas mãos. O presente cuidadosamente escolhido agora esquecido aos meus pés. Era impossível. Tinha que ser uma brincadeira de péssimo gosto. Peguei novamente o telefone, discando freneticamente o número de Ricardo. Caixa postal. Tentei o de Márcia. O mesmo resultado. Meu desespero crescia a cada segundo. Tentei abrir a porta novamente, desta vez com mais força, como se pudesse derrubar a realidade com meu ímpeto. Nada. Deixei escapar um grito abafado, mistura de raiva e desespero. Quando me virei para ir embora, congelei. Uma figura masculina estava parada a poucos metros de mim. Alto, magro, com cabelos grisalhos e usando um terno impecavelmente alinhado. Seu rosto me era familiar, embora mais envelhecido do que nas fotos que havia visto pela casa. «Eduardo!» sussurrei, incrédula. Os lábios dele se curvaram em um meio sorriso que não alcançou seus olhos. «O próprio! Embora para o mundo eu esteja morto há 3 anos!» «Mas... como?» Minha voz saiu trêmula. «Eles me enterraram vivo, Caroline!» Sua voz era baixa, controlada, mas carregada de uma fúria antiga. Não literalmente, é claro, mas tão eficiente quanto. E agora, eles tentaram fazer o mesmo com você. Ele deu um passo à frente, e eu instintivamente recuei. Não tenha medo. Se eu quisesse te fazer mal, não teria esperado até agora. Ele estendeu a mão,
oferecendo um lenço que não percebi que precisava até sentir as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eles vão pagar, Caroline. Cada centavo, cada mentira, cada momento de sofrimento que causaram. E você vai me ajudar a executar essa vingança. Olhei para o homem que deveria estar morto, depois para a casa trancada que não me pertencia mais, e finalmente para o celular em minha mão, com a imagem congelada do homem que jurou me amar e da mulher que me tratou como filha por 7 anos. Por que eu deveria confiar em você? Perguntei, enxugando minhas lágrimas. Eduardo sorriu novamente, desta vez de forma mais genuína. Porque, minha cara nora, nós dois fomos traídos pelas mesmas pessoas. E acredite quando digo, eu estava preparado para este momento há muito mais tempo do que eles imaginam. A chuva caía impiedosamente enquanto seguíamos em silêncio no carro de Eduardo, um sedã discreto, porém luxuoso. Não era o tipo de veículo que esperava de um homem supostamente morto, mas então, nada naquele dia havia sido como eu esperava. Para onde estamos indo? Perguntei, finalmente quebrando o silêncio. Para um lugar seguro. Eduardo manteve os olhos na estrada. Um lugar onde podemos conversar sem sermos interrompidos ou observados. Minha mente ainda tentava processar tudo. Como você está vivo? Eu fui ao seu funeral. Vi seu caixão sendo baixado. Um sorriso amargo surgiu em seus lábios. O que você viu foi um caixão cheio de peso e um teatro muito bem elaborado. Márcia sempre teve talento para dramatizações. Mas por quê? Dinheiro, poder e controle. Ele fez uma curva brusca, entrando em uma estrada particular cercada por árvores densas. As 3 coisas que sempre moveram minha ex-esposa. Ex-esposa, repeti surpresa. Há documentos que ela não sabe que existem. Um divórcio assinado, datado de 3 dias antes do meu acidente. Ele fez aspas no ar com uma das mãos. Márcia nunca soube que eu descobri seus casos, suas manipulações, seus desvios. Ela pensou que me eliminaria antes que eu pudesse agir. Paramos em frente a uma casa de campo, escondida entre as árvores. Nada ostensiva, mas claramente bem cuidada. Bem-vinda à minha residência atual, ele anunciou, desligando o motor. Moro aqui sob outro nome há quase 4 anos. 4 anos? Mas seu acidente. Foi há 4 anos e meio. Passei 6 meses preso em uma clínica particular, dopado até os ossos, enquanto eles forjavam documentos médicos e preparavam minha morte. Ele saiu do carro e abriu um guarda-chuva, contornando o veículo para abrir minha porta. Consegui escapar graças a uma enfermeira que percebeu que eu não era o vegetal que diagnosticaram. Ela arriscou tudo para me ajudar. Entramos na casa, um ambiente acolhedor com móveis rústicos e uma lareira acesa. Nada que lembrasse a mansão opulenta onde visitei o casal algumas vezes no passado. Sente-se, ele ofereceu, indicando um sofá confortável. Você deve estar em choque. Isso é um eufemismo, respondi, deixando-me cair pesadamente no assento. Eduardo serviu 2 doses de uísque e me entregou uma. Beba. Vai ajudar com o choque. Aceitei sem protestar, sentindo o líquido âmbar queimar minha garganta. Por que você não denunciou tudo à polícia? Com que provas? Ele sentou-se em uma poltrona à minha frente. Márcia tinha médicos, advogados e até mesmo um juiz em seu bolso. Tinha documentos assinados por mim, ou melhor, falsificados, dando a ela e a Ricardo plenos poderes sobre meus bens e empresas em caso de incapacidade. Ricardo, murmurei, sentindo uma nova onda de dor ao pronunciar seu nome. Meu filho sempre foi fraco, facilmente manipulável por Márcia. Ela o moldou à sua imagem desde pequeno, alimentando sua ganância, seu egoísmo. Eduardo tomou um gole de sua bebida. Mas mesmo eu, que conhecia a natureza de ambos, nunca imaginei que ele seria capaz de fazer com você o que fizeram comigo. O que exatamente eles fizeram com você? Perguntei, sentindo que precisava entender a dimensão completa da traição. Eduardo suspirou profundamente. Desde que conheci Márcia, ela planejava isso. Casou-se comigo pelo dinheiro. Teve Ricardo para garantir sua posição.
e esperou o momento perfeito para agir. Quando percebeu que eu estava investigando suas traições e desvios, atuou rapidamente. Ele levantou-se, caminhou até uma escrivaninha e pegou um arquivo. Aqui está tudo: laudos médicos falsificados, assinaturas forjadas, contas offshore, transferências suspeitas. Construí este dossiê nos últimos 3 anos, mas faltava-me a peça final. Qual peça? Você, Caroline. Seus olhos encontraram os meus. Eles precisavam de alguém novo para explorar, alguém que trouxesse dinheiro fresco para o esquema deles. Você era perfeita, bem-sucedida, confiante e completamente apaixonada por Ricardo. Senti meu rosto corar de vergonha. Como pude ser tão cega? Não se culpe, ele disse, como se lesse meus pensamentos. Eles são extremamente habilidosos no que fazem. Eu vivi 30 anos com Márcia e só descobri sua verdadeira natureza nos últimos 5. O que você pretende fazer? Perguntei finalmente. Um sorriso calculista surgiu em seu rosto. Desde que fingiram minha morte, venho montando o tabuleiro. Só faltava alguém como você. Alguém com acesso direto a eles, alguém que pudesse se mover livremente sem levantar suspeitas. Você quer que eu seja sua espiã? Quero que seja minha aliada. Ele inclinou-se para a frente. Juntos podemos recuperar tudo o que eles roubaram de nós, não apenas dinheiro e propriedades, mas nossa dignidade, nossa confiança, nosso lugar no mundo. Fiquei em silêncio por alguns momentos, processando tudo. A dor da traição de Ricardo ainda pulsava intensamente, mas algo novo começava a crescer dentro de mim, um desejo ardente de justiça. Como? Perguntei finalmente. Eduardo sorriu, um sorriso que finalmente alcançou seus olhos. Primeiro, precisamos entender exatamente o que eles fizeram com suas finanças. Depois, vamos fingir que você está arrasada, desesperada, implorando para voltar. Eu nunca imploraria, comecei a protestar. É exatamente isso que eles esperam que você faça, ele interrompeu. Ricardo e Márcia se alimentam da submissão dos outros. Seu orgulho ferido vai exigir que você rasteje de volta. E quando você o fizer ou fingir fazer, eles vão abrir as portas. E se eles não abrirem? Abrirão! A confiança em sua voz era inabalável. Conheço meu filho. Ele vai querer se gabar, ver seu sofrimento de perto. E Márcia nunca resistiu à chance de humilhar alguém. Tomei o resto do uísque em um único gole. O que acontece depois? Depois? Eduardo disse, colocando seu copo vazio na mesa. Começamos a virar o jogo. Os dias seguintes foram intensos e reveladores. Eduardo havia montado um escritório improvisado em seu porão, com computadores, documentos e um quadro onde traçamos um mapa completo das ações de Ricardo e Márcia. Meu treinamento como advogada provou-se valioso. Juntos, revisamos cada documento, cada contrato, cada transferência bancária que conseguimos rastrear. O quadro que se formou foi devastador. Há anos, Ricardo desviava dinheiro das empresas que deveria administrar, enquanto Márcia mantinha um elaborado sistema de contas fantasmas e propriedades em nomes de terceiros. Eles planejaram cada passo, comentei, examinando os documentos da hipoteca fraudulenta que Ricardo havia feito em meu nome. Como conseguiram todas essas assinaturas minhas? Provavelmente da mesma forma que conseguiram as minhas. Eduardo apontou para um documento em particular. Vê esta assinatura aqui? Parece autêntica, mas observe o traço final do "O". Eu nunca faço esse floreio. No quarto dia, recebi uma ligação de Ricardo. Eduardo instalou um sistema para gravar a conversa. Caroline. Sua voz soava falsamente preocupada. Finalmente atendeu. Estávamos preocupados. Preocupados? Minha voz tremeu, não de medo, mas de raiva contida. Depois do que vocês fizeram. Querida, foi apenas uma brincadeira que saiu do controle. Mamãe e eu estávamos testando sua reação. Claro que não faríamos isso de verdade. Eduardo fez um gesto para que eu continuasse seguindo o plano. Ricardo, eu não sei o que pensar. Forcei um soluço. Estou destruída. Onde você está?
Precisamos conversar. Houve uma pausa do outro lado. Quase podia ver o sorriso vitorioso em seu rosto. Estamos na casa de campo da mamãe. Por que não vem até aqui no final de semana? Podemos conversar, esclarecer tudo. Sua voz agora tinha aquele tom meloso que sempre usava quando queria me manipular. Eu não sei se consigo dirigir neste estado, murmurei, tentando soar patética. Mandarei um motorista buscá-la na sexta-feira. Ele pareceu pensar por um momento. Na verdade, por que não vem direto para o aeroporto? Estamos pensando em passar uns dias na Europa. Uma segunda lua de mel para recomeçarmos. Eduardo levantou as sobrancelhas, surpreso com esta reviravolta. Improviso. Europa? Repeti, soando maravilhada. Sim, claro. Sexta-feira. Após desligar, olhei para Eduardo. Eles estão fugindo. Não, estão tentando te levar para longe. Provavelmente para completar qualquer documento que ainda precise de sua assinatura antes de abandoná-la em algum lugar distante. Ele parecia pensativo. Isso é perfeito. Nos dá tempo para implementar a segunda fase do plano, que é recuperar o controle das empresas. Ele apontou para uma pasta marcada como Holding Principal. Aqui estão os documentos originais, com minhas assinaturas verdadeiras, provando que nunca transferi o controle total a Ricardo. Apenas com estes documentos, podemos congelar 40% dos ativos deles. Nos dias seguintes, trabalhamos incansavelmente. Eduardo acionou contatos antigos, pessoas leais que nunca acreditaram em sua morte. Eu usei meus conhecimentos legais para preparar injunções, mandados, documentos que seriam fundamentais quando chegasse a hora de agir. Na quinta-feira à noite, véspera do suposto encontro com Ricardo, Eduardo revelou o golpe final. Antes do meu acidente, transferi uma parte significativa dos meus bens para uma fundação secreta. Ele me mostrou documentos que comprovavam a existência de uma entidade chamada Fênix Renascida. Nem Márcia nem Ricardo sabem disso. Este dinheiro não só nos dará poder de fogo para a batalha legal que virá, mas também servirá como prova de que eu estava totalmente lúcido e prevendo uma traição. Impressionante, admiti. Você realmente planejou tudo. Quando se vive tanto tempo com serpentes, você aprende a reconhecer o bote antes que ele aconteça. Ele fechou o arquivo. Amanhã você irá encontrar Ricardo, conforme combinado. Mas nós acabamos de estabelecer que é uma armadilha. Exatamente por isso você vai. Seu olhar era firme. Mas não vai sozinha, e definitivamente não vai para o aeroporto. Na sexta-feira, vesti-me cuidadosamente. Um vestido simples, cabelo desarrumado, olhos levemente inchados graças a uma noite mal dormida propositalmente. Parecia exatamente como alguém que havia passado dias chorando. O motorista enviado por Ricardo chegou pontualmente às 9 horas da manhã. Um homem corpulento com expressão impassível que mal olhou para mim enquanto abria a porta do carro. Para o aeroporto, senhora? Sim, por favor, respondi com voz fraca. O que Ricardo não sabia era que 3 carros nos seguiam discretamente, cada um contendo pessoas de confiança de Eduardo, incluindo um detetive particular e um oficial de justiça. Eduardo mesmo estava no carro imediatamente atrás de nós, comunicando-se comigo através de um pequeno fone de ouvido disfarçado como um brinco. Estamos na sua cola. Sua voz soou no meu ouvido. Lembre-se, se eles tentarem forçá-la a assinar qualquer coisa, encontre uma forma de marcar o documento discretamente. Para minha surpresa, o motorista não tomou o caminho do aeroporto, mas seguiu em direção à área mais nobre da cidade. Desculpe, falei, fingindo confusão. Pensei que íamos para o aeroporto. Houve uma mudança de planos, senhora. O motorista respondeu sem emoção. O senhor Ricardo pediu para levá-la à residência principal primeiro. Ele está nos levando para a mansão. Sussurrei para Eduardo quando o motorista não estava prestando atenção. Perfeito, respondeu ele. Melhor ainda. É lá que estão todos os documentos que precisamos. Chegamos a uma propriedade impressionante.
Uma mansão em estilo neoclássico, cercada por jardins perfeitamente cuidados e um muro alto com portão eletrônico. Reconheci o lugar do vídeo que Ricardo havia me enviado. O portão abriu-se automaticamente e o carro avançou pela entrada circular, parando em frente à porta principal. Meu coração acelerou quando vi Ricardo esperando no topo dos degraus, vestido impecavelmente como sempre, com um sorriso que agora reconhecia como falso. Caroline, querida! Ele abriu os braços como se esperasse um abraço que não veio. Que bom que decidiu vir. Não tive muita escolha, tive? Respondi, mantendo minha voz baixa e derrotada, conforme planejado. Seu sorriso vacilou por um momento, mas logo se recompôs. Vamos, mamãe está nos esperando dentro. Segui-o para o interior da mansão, observando discretamente cada detalhe. A decoração era ostensiva, com obras de arte caras e móveis de design nas paredes. Reconheci algumas peças que pertenciam à casa de Eduardo, agora misturadas com novas aquisições. Márcia estava na sala principal, sentada elegantemente em um sofá, tomando chá como se fosse um dia normal. Ao me ver, seu rosto se iluminou com um sorriso predatório. Caroline, querida, que bom que veio à razão. Forcei-me a parecer submissa. Eu só quero entender o que aconteceu, dona Márcia. O que aconteceu? Ela disse, colocando a xícara de chá na mesa. É que finalmente decidimos parar de fingir. Ricardo nunca a amou de verdade, você sabe. Foi apenas conveniente. Mãe, Ricardo interveio, com um tom de advertência. Combinamos que faríamos isso de forma civilizada. Ela deu de ombros. Ela precisa saber a verdade eventualmente. Ricardo virou-se para mim, sua expressão agora sóbria. Caroline, vamos ser diretos. Precisamos que você assine alguns documentos finais para oficializar nossa separação. Depois disso, você receberá uma compensação justa e poderá seguir sua vida. Que tipo de documentos? Perguntei, mantendo meu papel de vítima confusa. Apenas formalidades legais. Ele respondeu vagamente, conduzindo-me a uma escrivaninha onde vários papéis estavam dispostos. Uma transferência de alguns bens que estão em seu nome para a empresa familiar, a renúncia ao seu direito sobre a casa, coisas assim. Eu não entendo. Falei, folheando os documentos fingindo confusão, enquanto na verdade procurava as cláusulas específicas que Eduardo e eu havíamos discutido. Por que fariam isso comigo? Eu te amava, Ricardo. Ele teve pelo menos a decência de parecer desconfortável. Os negócios são negócios, Caroline. Nada pessoal. Nada pessoal? A voz de Márcia soou atrás de mim, mais dura agora. Querida, você foi escolhida precisamente por suas qualificações. Advogada brilhante, bem-sucedida, sem família próxima, carente de amor. O pacote perfeito. Ricardo lançou um olhar irritado para a mãe. Não precisamos entrar nesses detalhes. Por que não? Márcia se aproximou, sua arrogância evidente em cada passo. Ela merece saber que foi apenas uma peça no jogo, assim como o tolo do seu pai. Fiz meu melhor para parecer chocada. O senhor Eduardo, o que ele tem a ver com isso? O sorriso de Márcia se alargou. Oh, docinho, você acha mesmo que aquele velho ficou doente naturalmente? Que conveniente foi seu estado vegetativo, seguido por uma morte digna que nos deixou no controle de tudo. Mãe, Ricardo advertiu novamente, mais firmemente. Deixe-me, Ricardo, estou farta de segredos. Ela pegou uma caneta e a estendeu para mim. Assine os malditos papéis, Caroline. Ou prefere terminar como meu falecido marido? Há acidentes acontecendo o tempo todo. A ameaça velada pairou no ar como veneno. Peguei a caneta com mãos trêmulas, desta vez não precisando fingir meu nervosismo. A audácia deles era impressionante. Onde devo assinar? Perguntei, ganhando tempo. Ricardo apontou para as linhas marcadas com um X vermelho. Aqui, aqui e aqui são apenas 3 documentos. Inclinei-me sobre a mesa, fingindo ler com dificuldade devido às lágrimas.
Na verdade, estava procurando a forma certa de invalidar minha assinatura conforme Eduardo havia me instruído. Antes que eu assine, falei, tentando soar derrotada. Posso ao menos saber quanto sobrou para mim? Do meu próprio dinheiro? Ricardo hesitou, mas Márcia foi impiedosa. Nada. Limpamos tudo: as contas, os investimentos, até aquela poupança secreta que você mantinha para emergências. Mas somos generosos. Deixaremos que fique com suas roupas e objetos pessoais. Eles riram, um riso frio que me fez sentir náusea. Eu realmente não significava nada para você, não é? Perguntei a Ricardo, agora genuinamente curiosa sobre até onde ia sua crueldade. Ele deu de ombros. Você foi agradável por um tempo. Nesse momento, o som de vidro quebrando veio de algum lugar da casa, seguido por vozes altas. Ricardo e Márcia trocaram olhares alarmados. O que foi isso? Márcia perguntou, movendo-se em direção à porta. Antes que pudesse alcançá-la, a porta da sala se abriu, e ali, como uma aparição, estava Eduardo. Não mais o homem que me recebeu dias atrás, mas alguém totalmente transformado. Ereto, poderoso, com um terno impecável e uma expressão que misturava satisfação e fúria controlada. Olá, família, ele disse calmamente. Sentiram minha falta? O rosto de Márcia perdeu toda a cor, tornando-se branco como papel. Ela cambaleou para trás, agarrando-se a uma mesa para se apoiar. Impossível! Sussurrou. Ricardo parecia igualmente chocado, mas recuperou-se mais rapidamente. Pai? Como... Você deveria estar... morto? Eduardo completou, avançando para dentro da sala. Sim, esse era o plano, não era? Medicação forçada, diagnósticos falsos, uma morte conveniente quando chegou a hora certa. Atrás dele entraram um oficial de justiça e 2 policiais, além do detetive particular que havia nos acompanhado. O que significa isso? Márcia recuperou a voz, agora estridente. Esta é uma invasão de propriedade privada. Não, Márcia, Eduardo respondeu calmamente. Esta é uma diligência oficial. Estes senhores estão aqui com um mandado de busca e apreensão para recuperar documentos fraudulentos e evidências de crimes financeiros. O oficial de justiça avançou, entregando o documento a Ricardo, que o recebeu com mãos trêmulas. Isso é um absurdo, ele protestou, mas sua voz já não tinha a confiança anterior. Você está morto. Legalmente morto. Não tem direitos. Quanto a isso, Eduardo sorriu, tirando outro envelope do bolso interno do paletó. Tenho aqui o resultado do exame de DNA que realizei na semana passada, comprovando minha identidade, junto com a declaração de óbito anulada por fraude, assinada por um juiz esta manhã. Márcia avançou subitamente, como uma fera encurralada. Seu velho desgraçado, como ousa aparecer assim, destruindo tudo o que construímos? O que vocês construíram, Márcia, foi um castelo de mentiras, e agora ele desmorona. Ela se virou para mim, seus olhos faiscando de ódio. Você! Você o ajudou! Traidora! Isso é meio irônico, vindo de você, respondi, finalmente deixando minha fachada cair. Eu só aprendi com os melhores. Os policiais começaram a se mover pela casa, seguindo as instruções do oficial de justiça para recolher documentos específicos que Eduardo havia listado. Ricardo afundou em uma cadeira, seu rosto uma máscara de desespero. Pai, ele começou, sua voz agora implorativa. Podemos conversar sobre isso. Deve haver um mal-entendido. Mal-entendido? Eduardo repetiu, sua voz carregada de dor e decepção. Você tentou me matar, Ricardo, meu próprio filho. E quando isso não funcionou completamente, vocês me mantiveram dopado em uma clínica, longe de tudo e todos, enquanto falsificavam minha assinatura e roubavam tudo o que construí. Foi ideia dela. Ricardo apontou para Márcia, seu desespero evidente. Ela sempre manipulou tudo, sempre. Márcia soltou uma risada histérica. Agora sou eu a vilã? Quem assinou os documentos falsos?
Quem administrou as contas offshore? Quem seduziu a pobre Caroline aqui para nosso pequeno esquema? Você, meu querido filho, você! Eduardo levantou a mão, silenciando a discussão. Pouco importa quem teve a ideia inicial, ambos são culpados e ambos enfrentarão as consequências. Nesse momento, um dos policiais retornou, carregando várias pastas. Encontramos os documentos mencionados no porão, senhor. Tudo conforme descrito. Eduardo assentiu. Excelente. Agora, se puderem proceder com o que discutimos. O oficial de justiça pigarreou, assumindo uma postura formal. Ricardo Monteiro e Márcia Monteiro, estou aqui para notificá-los oficialmente de que estão sob investigação por fraude, falsificação de documentos, apropriação indébita e tentativa de homicídio. Por ordem judicial, todos os bens listados nestes documentos estão temporariamente congelados até a conclusão do processo. Márcia deixou escapar um grito estrangulado. Vocês não podem fazer isso. Esta casa é minha. Tudo isso é meu. Não, Márcia. Eduardo corrigiu calmamente. Esta casa foi comprada com dinheiro desviado das empresas que você e Ricardo roubaram de mim. E falando nisso, ele se virou para o oficial. Por favor, mostre a eles o segundo documento. O oficial assentiu, retirando outro papel de sua pasta. Este é um mandado de despejo. Vocês têm 48 horas para deixar estas instalações, levando apenas seus pertences pessoais. Ricardo levantou-se, seu rosto contorcido em uma mistura de raiva e medo. Isso é um absurdo! Temos direitos! Como os direitos que vocês me deram quando me declararam mentalmente incapaz? Eduardo perguntou friamente. Ou os direitos que deram a Caroline quando esvaziaram suas contas e hipotecaram sua casa em seu nome. Caroline. Ricardo se virou para mim, mudando instantaneamente para um tom suplicante. Querida, você não pode acreditar nele. Pense em tudo o que vivemos juntos. Encarei o homem que um dia acreditei amar, vendo agora apenas a máscara que ele sempre usou. Como aquela vez em que você me convenceu a transferir minhas economias para uma conta conjunta 3 semanas antes de me trair. Ou quando insistiu que eu hipotecasse novamente nossa casa para investimentos importantes. Sua expressão vacilou. Foram decisões de negócios. Foram fraudes, corrigi, sentindo uma força nova em minha voz. E você não era nem mesmo bom nisso. Eduardo descobriu tudo em questão de dias. Um dos policiais se aproximou com algemas. Senhor Ricardo Monteiro, a senhora Márcia Monteiro, vocês estão detidos para interrogatório relacionado às acusações mencionadas. Isso é um ultraje! Márcia gritou enquanto o policial algemava suas mãos. Meu advogado vai destruir todos vocês! Seu advogado, o doutor Mendes? Eduardo perguntou com um sorriso sutil. Ele está cooperando com a investigação desde ontem. Parece que não gostou de descobrir que também foi enganado por vocês. O choque no rosto de Márcia foi impagável. Enquanto os policiais conduziam mãe e filho para fora, Eduardo permaneceu imóvel, observando a cena com uma expressão complexa que misturava satisfação e uma profunda tristeza. Quando finalmente estávamos sozinhos, exceto pelo oficial de justiça que supervisionava o inventário dos documentos apreendidos, Eduardo se virou para mim. Está acabado, então, falei, sentindo um estranho vazio após dias de tensão e adrenalina. Esta parte sim, ele respondeu, olhando ao redor para a mansão opulenta. Mas há muito trabalho pela frente. Processos, depoimentos, reconstrução. Valeu a pena? Perguntei genuinamente curiosa. Esperar tanto tempo, planejar tudo com tanta precisão. Eduardo permaneceu em silêncio por um momento, contemplando a questão. A justiça tem seu próprio valor, independentemente do tempo que leva para se manifestar. Ele finalmente respondeu. Mas confesso que ver a expressão deles quando me viram, sim, valeu cada segundo dos últimos 4 anos. Caminhamos juntos até a janela, observando os policiais colocando Ricardo e Márcia em viaturas separadas. Eduardo mantinha uma postura rígida,
mas pude notar o tremor sutil em seus ombros. E quanto a você? Ele perguntou, sem desviar o olhar das viaturas que agora partiam. O que fará agora? Era uma pergunta para a qual eu não tinha resposta pronta. Minha vida havia sido completamente revirada em menos de uma semana. A casa que considerava minha estava hipotecada fraudulentamente, minhas contas esvaziadas, meu casamento exposto como uma farsa elaborada. Não sei, admiti honestamente. Recomeçar, suponho. Tenho minha carreira, pelo menos. Eduardo assentiu pensativamente. Tenho uma proposta para você, ele disse após um momento. Precisarei de uma advogada de confiança para me ajudar a reorganizar os negócios, recuperar o que foi perdido, reconstruir o império que eles quase destruíram. Está me oferecendo um emprego? Perguntei surpresa. Estou oferecendo uma parceria, ele corrigiu. Seu conhecimento legal combinado com minha experiência nos negócios. Podemos transformar o caos que eles deixaram em algo novo e melhor. Considerei a oferta. Trabalhar com Eduardo significaria permanecer conectada a toda esta história, revisar constantemente a traição e o golpe. Por outro lado, também significaria transformar minha dor em algo produtivo, usar minha experiência para garantir que outros não sofressem o mesmo destino. Eu aceito, respondi finalmente, mas com uma condição. Qual? Quero ajudar outras vítimas de fraudes como estas. Quero usar parte dos recursos da empresa para criar um fundo de assistência jurídica para pessoas que foram enganadas como nós. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Eduardo, suavizando as linhas de amargura que anos de traição haviam gravado ali. Acho que acabamos de encontrar a nova missão da Fênix Renascida, ele disse, estendendo a mão. Apertei sua mão, selando nosso acordo. Não era o final que eu havia imaginado para minha história. Era de muitas formas melhor. A traição de Ricardo havia destruído meus sonhos ingênuos, mas em seu lugar estava nascendo algo mais valioso: propósito, justiça e, acima de tudo, verdade. 6 meses depois, observei da janela do meu novo escritório a movimentação na rua abaixo. A sede da Fênix Renascida ocupava agora um prédio moderno no centro financeiro da cidade. Seus escritórios abrigando tanto a holding empresarial reconstruída quanto a fundação de assistência jurídica que havíamos criado. Ricardo e Márcia enfrentavam agora um longo processo criminal. As provas eram esmagadoras: gravações, documentos falsificados, testemunhos de médicos coagidos. A imprensa apelidou o caso de A Ressurreição da Vítima, um título melodramático, mas não inexato. A porta do meu escritório se abriu e Eduardo entrou, segurando uma garrafa de vinho e 2 taças. Comemorando algo? Perguntei. O juiz acabou de aceitar nossa petição para o ressarcimento completo às vítimas secundárias dos esquemas de Ricardo e Márcia, ele respondeu, colocando a garrafa sobre a mesa. Dezenas de pessoas vão recuperar o que perderam. Isso merece um brinde, concordei, observando enquanto ele abria a garrafa com habilidade. Este vinho, ele disse enquanto servia as taças, estava guardado no porão da minha antiga casa. Márcia nunca soube de sua existência. É uma safra especial que comprei no ano em que fundei minha primeira empresa, prometendo a mim mesmo que só o abriria em uma ocasião verdadeiramente significativa. Ele me entregou uma taça e ergueu a sua. Guardei para o dia em que minha liberdade voltasse. Ergui minha taça em resposta. Agora é a nossa vez de viver. Brindamos em silêncio, o tilintar das taças ecoando no escritório espaçoso. Fora da janela, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de dourado e púrpura, cores de fim e de recomeço. A vida que eu havia planejado tinha desmoronado em uma única noite, diante de uma porta trancada e um vídeo cruel. Mas das cinzas daquele sonho, algo inesperado havia nascido. Uma parceria baseada em confiança duramente conquistada, um propósito que transcendia minha própria dor, a chance de transformar uma traição em triunfo. Ricardo havia me dito para curtir a solidão naquela noite fatídica,
Ele não poderia imaginar que, ao tentar me destruir, estava na verdade abrindo caminho para minha verdadeira libertação. Enquanto observava Eduardo contemplando o pôr do sol, percebi que nenhum de nós estava sozinho agora e que talvez nunca mais estaríamos. Um ano se passou desde aquela tarde decisiva na mansão. As estações mudaram, as folhas caíram e brotaram novamente, e com elas, minha vida também se transformou completamente. Sentada na varanda da casa de campo que agora compartilhava com Eduardo, observei o sol da manhã iluminar o jardim que havíamos plantado juntos. Rosas, margaridas e lavanda cresciam em canteiros cuidadosamente planejados, um símbolo tangível de nosso trabalho de reconstrução. Café? A voz de Eduardo interrompeu meus pensamentos enquanto ele se aproximava, carregando 2 xícaras fumegantes. Obrigada, respondi, aceitando a bebida quente. Estive pensando sobre o julgamento amanhã. Eduardo assentiu, seu rosto demonstrando uma serenidade que havia sido conquistada com dificuldade durante este ano. O último testemunho. Finalmente, chegamos ao fim. O processo contra Ricardo e Márcia havia sido longo e desgastante. Depoimentos, audiências, confrontos em tribunais. Cada momento reabria feridas que apenas começavam a cicatrizar. Mas havíamos persistido, determinados a ver a justiça completada. Você está nervosa? Eduardo perguntou, estudando minha expressão com aqueles olhos perspicazes que raramente deixavam passar qualquer detalhe. Não exatamente nervosa, respondi após um momento de reflexão. É mais como uma sensação de encerramento iminente. Como virar a última página de um livro que você não consegue decidir se amou ou odiou. Eduardo sorriu compreensivamente. Livros difíceis frequentemente são os mais valiosos. Tomei um gole do café, saboreando seu amargor reconfortante. Recebi uma carta dele ontem. Não precisei especificar quem era ele. Eduardo entendeu imediatamente, suas sobrancelhas se erguendo em surpresa. Ricardo escreveu para você? Como conseguiu enviar correspondência da prisão preventiva? Aparentemente, seu novo advogado conseguiu aprovação. Deixei a xícara na mesa lateral e retirei um envelope amassado do bolso do meu roupão. Não tenho certeza se quero ler. Eduardo permaneceu em silêncio, respeitando minha indecisão. Finalmente perguntou: O que você acha que ele diz? Desculpas, provavelmente. Ou, pior, mais manipulação. Talvez ameaças veladas. Girei o envelope entre meus dedos. Parte de mim quer simplesmente queimá-lo sem ler. E a outra parte? Suspirei profundamente. A outra parte quer entender. Mesmo agora, depois de tudo, ainda me pergunto como alguém que compartilhou minha vida durante 7 anos pôde me trair tão completamente. Eduardo estendeu a mão, tocando suavemente meu braço. Algumas perguntas não têm respostas satisfatórias, Caroline. Acredite em mim. Passei anos tentando entender como Márcia pôde planejar minha destruição enquanto dormia ao meu lado. E você conseguiu encontrar paz com isso? Seu olhar vagou pelo jardim, fixando-se nas montanhas distantes. Não paz exatamente, mas como aceitação. Algumas pessoas são simplesmente vazias por dentro, incapazes de conexão genuína. Tudo o que podemos fazer é reconhecer isso e seguir adiante. Respirei fundo e abri o envelope. A letra de Ricardo, outrora tão familiar, parecia agora estranhamente alienígena enquanto meus olhos percorriam o papel. Caroline, amanhã você testemunhará pela última vez, e nossos caminhos provavelmente nunca mais se cruzarão. Antes que isso aconteça, preciso que você saiba. Nunca foi pessoal. Os negócios da família sempre exigiram sacrifícios. Minha mãe me ensinou desde cedo que sentimentos são luxos que pessoas como nós não podem se dar ao privilégio de ter. Você foi um ativo, assim como meu pai foi um obstáculo. Não espero seu perdão, nem mesmo sua compreensão. Apenas quero que você saiba que, nos momentos em que não estávamos atuando, em raros instantes de verdade entre nós,
Eu realmente apreciei sua companhia. Em outra vida, talvez pudéssemos ter sido felizes. Seja lá qual for a sentença amanhã, já aceitei meu destino. Espero que você encontre o que procura. Ricardo. Dobrei a carta lentamente, um nó estranho se formando em minha garganta. Não eram lágrimas. Havia chorado todas elas meses atrás. Era algo mais complexo. Uma mistura de pena, repulsa e uma tristeza distante por todas as possibilidades desperdiçadas. Nada que valha a pena? Eduardo perguntou gentilmente. Nada que eu já não soubesse. Coloquei a carta de volta no envelope. Ele ainda não entende que o problema não foi o que ele fez, mas quem ele escolheu ser. Tomamos nosso café em silêncio contemplativo, assistindo o sol subir mais alto no céu. Amanhã enfrentaríamos o tribunal uma última vez. Mas hoje era apenas sobre este momento de calma duramente conquistada. O tribunal estava lotado na manhã seguinte. Repórteres, curiosos e vítimas de outros golpes aplicados por Ricardo e Márcia ao longo dos anos, todos queriam presenciar o encerramento de um dos casos mais notórios que a cidade já havia visto. Sentei-me na primeira fileira, ao lado de Eduardo. Estávamos ambos impecavelmente vestidos, projetando uma imagem de dignidade que contrastava fortemente com as figuras abatidas dos réus. Ricardo e Márcia entraram escoltados por oficiais. 1 ano de prisão preventiva havia deixado marcas visíveis. Ricardo estava mais magro, com olheiras profundas e cabelos desgrenhados. Márcia, sempre tão vaidosa, parecia ter envelhecido uma década, seu rosto outrora impecável, agora marcado por rugas de preocupação. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Não havia mais arrogância nos olhos deles, apenas uma resignação exausta. A juíza doutora Helena Vasconcelos, uma mulher de meia idade com uma reputação de imparcialidade rigorosa, começou a sessão com sua habitual eficiência. Estamos aqui para o encerramento do caso número 2345, Estado versus Ricardo Monteiro e Márcia Monteiro. Sua voz ressoou clara pelo tribunal. Após exaustiva análise das provas e testemunhos apresentados ao longo deste processo, estou pronta para proferir a sentença. Senti a mão de Eduardo apertar a minha levemente. 1 ano inteiro de nossas vidas dedicado a este momento. Réus, por favor, levantem-se! Ricardo e Márcia se ergueram lentamente, seus advogados ao lado deles. Ricardo Monteiro e Márcia Monteiro, a juíza começou, ajustando seus óculos. Este tribunal os considera culpados de todas as acusações apresentadas: fraude financeira, falsificação de documentos, apropriação indébita, perjúrio e tentativa de homicídio pela administração não autorizada de substâncias potencialmente letais. Um murmúrio percorreu a sala. Eduardo permaneceu imóvel ao meu lado, seu rosto uma máscara de compostura. Os crimes cometidos por vocês são particularmente hediondos não apenas por sua natureza, mas por terem sido perpetrados contra membros da própria família, um cônjuge e um pai. A juíza olhou diretamente para os réus. A premeditação e crueldade demonstradas em seus atos, documentadas extensivamente nas provas apresentadas, exigem uma resposta apropriada da justiça. Ela fez uma pausa, folheando seus documentos. Ricardo Monteiro. Este tribunal o sentencia a 17 anos de reclusão em regime fechado. Márcia Monteiro. Considerando seu papel como instigadora principal e seu histórico de manipulação documentado nos autos, este tribunal a sentencia a 23 anos de reclusão em regime fechado. O rosto de Márcia desmoronou, sua boca se abrindo em um grito silencioso. Ricardo apenas fechou os olhos, aceitando seu destino conforme havia mencionado em sua carta. Adicionalmente, continuou a juíza, ambos estão obrigados à restituição financeira completa a todas as vítimas identificadas de seus esquemas fraudulentos, conforme detalhado no anexo processual com juros e correções monetárias aplicáveis. Todos os bens adquiridos com recursos ilícitos serão confiscados e liquidados para este fim. A juíza bateu seu martelo. Sentença proferida.
Próximo caso. E assim, em menos de 10 minutos, encerrou-se oficialmente um capítulo sombrio de nossas vidas. Os oficiais conduziram Ricardo e Márcia para fora. Ela começou a chorar histericamente, enquanto ele mantinha uma dignidade silenciosa que, em outras circunstâncias, eu poderia até ter admirado. Saímos do tribunal cercados por repórteres ávidos por declarações. Eduardo, sempre diplomático, ofereceu algumas palavras cuidadosamente escolhidas sobre justiça e recomeços. Eu permaneci em silêncio, deixando que o alívio da conclusão me envolvesse gradualmente. No carro, a caminho de casa, Eduardo finalmente rompeu nosso silêncio contemplativo. Como se sente? Considerei a pergunta cuidadosamente. Estranhamente vazia. Como se tivesse corrido uma maratona e cruzado a linha de chegada, mas sem energia para celebrar. Ele assentiu compreensivamente. A justiça traz encerramento, mas não necessariamente alegria, especialmente quando envolve pessoas que um dia amamos. Você ainda o ama? Perguntei subitamente. Ricardo, quero dizer. Apesar de tudo, ele ainda é seu filho. Eduardo manteve os olhos na estrada, mas pude ver suas mãos apertarem o volante. O amor paterno nunca desaparece completamente, apenas muda de forma. Amo o menino que ele foi. Lamento o homem que se tornou. É complicado. Tudo é complicado. Murmurei, observando a paisagem passar pela janela. Nem tudo, Eduardo respondeu, sua voz suavizando. Algumas coisas são surpreendentemente simples. Como o quê? Como o fato de que, apesar da dor que nos trouxe até aqui, encontramos um propósito comum, uma parceria que nenhum de nós esperava, mas que se tornou fundamental. Sorri, reconhecendo a verdade em suas palavras. Nossa improvável aliança havia evoluído para algo profundo e significativo, não romântico, como alguns jornalistas haviam especulado desrespeitosamente, mas uma conexão baseada em confiança mútua e respeito que raramente encontrei em minha vida. E agora? Perguntei. Para onde vamos daqui? Para frente. Eduardo respondeu simplesmente. Sempre para frente. Os meses seguintes trouxeram uma nova rotina. Com o julgamento finalizado e a sentença cumprindo-se, pudemos finalmente direcionar toda a nossa energia para a reconstrução que havíamos apenas começado. A Fundação Fênix Renascida expandiu significativamente, contratando mais advogados dedicados a ajudar vítimas de fraudes financeiras. Desenvolvemos um programa educacional para ensinar pessoas vulneráveis a identificar sinais de esquemas predatórios. Eduardo frequentemente compartilhava sua própria experiência em palestras, transformando sua dor em lições valiosas para outros. Em uma tarde particularmente agitada, fui surpreendida por uma visitante inesperada no escritório. Senhora Caroline? Minha assistente anunciou, parecendo desconfortável. Tem uma senhora aqui insistindo em vê-la. Diz que é urgente. Quem é? Disse que se chama Beatriz Monteiro. Congelei. Beatriz era a irmã mais nova de Ricardo, que vivia no exterior há anos. Nunca havíamos nos encontrado pessoalmente, embora ele mencionasse ocasionalmente que ela havia cortado laços com a família por desentendimentos com Márcia. Pode mandá-la entrar, respondi após um momento de hesitação. A mulher que entrou não se parecia em nada com Ricardo. Baixa, com cabelos escuros e expressivos olhos castanhos, ela carregava uma pasta de documentos e parecia nervosa. Caroline, ela disse, estendendo a mão. Finalmente nos conhecemos, embora as circunstâncias sejam difíceis. Beatriz, respondi, apertando sua mão. Confesso que estou surpresa. Não sabia que você estava no país. Voltei assim que soube do julgamento. Ela sentou-se na cadeira que indiquei. Acompanhei tudo pela imprensa internacional. Foi surreal. Imagino que sim. Vim porque... Ela hesitou, abrindo sua pasta. Tenho informações que podem ser relevantes para vocês, sobre outras vítimas dos esquemas da minha mãe. Minha surpresa deve ter sido evidente, pois ela continuou rapidamente.
Saí de casa aos 18 anos, não apenas por brigas com ela, como Ricardo provavelmente lhe contou. Saí porque descobri documentos comprometedores. Tentei alertar meu pai na época, Mas Márcia interceptou, completei, compreendendo imediatamente. Beatriz assentiu. Exatamente. Ela sempre controlou todas as comunicações da família. Quando soube da morte do meu pai, nunca acreditei na versão oficial, mas não tinha como provar nada à distância. E por que vir agora? O julgamento já terminou. Ela me olhou diretamente nos olhos. Porque a justiça não termina com uma sentença, Caroline. Há outras pessoas lá fora, sócios antigos, funcionários, até mesmo parentes distantes que foram vítimas deles e nem sequer sabem. Estudei a mulher à minha frente, procurando traços de manipulação ou segundas intenções, um hábito que desenvolvi após a traição de Ricardo. Mas tudo o que vi foi sinceridade e determinação. Eduardo precisa ver isso, decidi. Podemos encontrá-lo agora mesmo. A reunião entre pai e filha foi comovente. Eduardo, ao ver Beatriz entrar em sua sala, ficou momentaneamente sem palavras. Ela, por sua vez, correu para abraçá-lo, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Eu sabia, ela repetia entre soluços. Eu sempre soube que você não poderia ter morrido daquela forma. Observei a distância, dando-lhes privacidade para seu reencontro, mas não pude evitar ser tocada pela cena. Era um lembrete de que, mesmo nas histórias mais sombrias, existem razões para a esperança, pessoas que mantêm sua integridade mesmo quando seria mais fácil olhar para o outro lado. Naquela noite, após uma longa conversa com Beatriz sobre suas descobertas e planos para o futuro, Eduardo e eu nos reunimos na varanda da casa de campo, nosso refúgio habitual para reflexões. Uma filha, ele murmurou, ainda processando a emoção do encontro. Ainda tenho uma filha que vale a pena conhecer. Ela se parece com você, observei. Não fisicamente, mas na determinação, na integridade. Beatriz sempre foi diferente, ele concordou. Questionadora, independente. Márcia nunca conseguiu controlá-la completamente, por isso a isolou. Vocês têm muito tempo para recuperar, disse suavemente. Eduardo assentiu, olhando para as estrelas que começavam a pontilhar o céu noturno. O tempo é curioso, não é? Perdemos tanto dele em dor e vingança, e ainda assim, de alguma forma, sobra o suficiente para reconstrução e descobertas. Acha que estamos perdendo tempo? Perguntei, preocupada. Não, ele respondeu prontamente. Não considero perda de tempo buscar justiça, nem curar feridas. Mas estou pronto para dedicar o tempo que me resta a construir, não apenas a reparar. O silêncio que seguiu era confortável, preenchido apenas pelo som suave da brisa entre as árvores. Finalmente, Eduardo se levantou. Tenho algo para mostrar a você, ele disse, estendendo a mão para me ajudar a levantar. Venha comigo. Seguimos por um caminho iluminado por pequenas luzes solares até um anexo da propriedade que estava em reforma. Eduardo abriu a porta e acendeu as luzes. O espaço, antes vazio, agora continha mesas de desenho, computadores e grandes quadros brancos cobertos com diagramas e anotações. O que é isso? Perguntei, curiosa. O próximo capítulo, ele respondeu, seu rosto iluminando-se com entusiasmo genuíno. Lembra-se daquela ideia que discutimos sobre tecnologia para a proteção financeira de idosos? Assenti. Havíamos falado sobre como muitas das vítimas de fraudes financeiras eram pessoas idosas, frequentemente isoladas e vulneráveis à manipulação. Transformei nosso conceito em um projeto concreto, um aplicativo com verificações de segurança embutidas, alertas para familiares, verificação biométrica avançada. Ele gesticulou para os diagramas. Beatriz, que aparentemente construiu uma carreira impressionante em segurança digital na Europa, já ofereceu suporte técnico. Percorri a sala, admirando o trabalho já realizado. Não era apenas um projeto de negócios, era uma missão nascida diretamente de nossa experiência compartilhada de traição
e recuperação. É perfeito, disse finalmente, verdadeiramente impressionada. Transformar nossa história em algo que pode ajudar outras pessoas, não consigo imaginar um uso melhor para nosso tempo e recursos. Eduardo sorriu, aquele sorriso raro que iluminava completamente seu rosto. Então, parceira, está pronta para mais essa jornada? Retornei seu sorriso, sentindo uma onda de entusiasmo que não experimentava há muito tempo. Absolutamente pronta. Saímos do anexo e caminhamos de volta para a casa sob o céu estrelado. O caminho à nossa frente não seria fácil. Ainda haveria dias difíceis, memórias dolorosas, obstáculos inesperados. Mas pela primeira vez desde aquela noite fatídica diante da porta trancada, senti-me genuinamente esperançosa sobre o futuro. Ricardo e Márcia haviam tentado nos quebrar, cada um à sua maneira. Ao invés disso, nos tornamos mais fortes, mais determinados, mais conscientes de nosso próprio valor e potencial. A vingança que Eduardo planejou por tanto tempo havia dado lugar a algo infinitamente mais poderoso: propósito. Sabe o que é irônico? Comentei enquanto nos aproximávamos da casa. O quê? Aquela mensagem no vídeo. Ficamos com a casa e seu dinheiro. Curta a solidão. Parei, olhando para o céu. Eles perderam tudo, estão em celas separadas, completamente sozinhos. E nós? E nós encontramos algo que nenhum dinheiro pode comprar. Eduardo completou. Família verdadeira. Assentimos em silêncio, não mais prisioneiros do passado, mas arquitetos de nosso próprio futuro. Um futuro que, apesar de suas origens em traição e dor, brilhava com possibilidades inesperadas e renovada esperança. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!